Bom dia, Brasil! E aí, gente? Novamente aqui na cidade do Crato, onde se começou, a finalização do processo de montagem de Nossa Senhora de Fátima. Olha que imagem bacana! Pois é, hoje sabadão, e amanhã domingo, possivelmente será montada essas peças finais. Tá uma subidazinha aqui com drone, tá aí, as mãos póstumas, sendo erguida para ser montada uma das últimas peças, Sobre ela vem o rosto de Nossa Senhora. Esse aí está sendo feito com um guindaste, que chegou recentemente, capacidade de 100 toneladas para elevar essa peça aí aos seus quase 50 metros de altura, Desta maneira, deixando, portanto, mais uma etapa em fase de conclusão. Como se pode ver aí, muito vento, Essa elevação aí da peça ela vai ser colocada para ser finalizada. E ainda está levantada, sobre a ação dos guindastes. Ela vai ser baixada e colocada aí, depois vai ser soldada, e fixada de maneira definitiva. E aí, gente, tudo bem com vocês? Pois é, mais uma vez aqui na cidade do Crato, onde continuam os trabalhos de montagem da estátua de Nossa Senhora de Fátima. Pois é, aqui do Crato, a cidade do Crato, vai abrigar um dos maiores monumentos, dedicados a Nossa Senhora de Fátima no Brasil. A estátua teria que antes, teria uma estátua antes, foi inaugurada mais ou menos em 2014, durante as comemorações dos 250 anos do município, passou a 45 metros de altura e rapidamente, digamos assim, se tornou um importante ponto de peregrinação e turismo religioso aqui na região do Cariri. Agora, em 2024, a Prefeitura do Crato anunciou esse novo projeto, que é um projeto, digamos assim, de readequação deste monumento, obviamente visando ampliar seu status como cidade religiosa. Esse novo projeto terá uma altura estimada de 51 metros, E também vai ser assim aprimorada, se é que podemos falar assim, algumas características estéticas, atendendo, obviamente, às observações dos fiéis e visitantes, sobre assim o desgaste natural ao longo desses anos. Então, o escultor responsável pela obra é o Ranilson Viana, da cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco. É ele que está fazendo essa confecção dessa nova imagem, buscando assim fidelidade nos traços originais da representação de Nossa Senhora de Fátima. Então, essas são as primeiras peças aqui dessa estátua. Elas chegaram mais ou menos em outubro de 2024, incluindo partes significativas como cabeça e o busto, Então, digamos assim, essa montagem oficial teve início mais ou menos em dezembro do ano passado, de 2024, com a instalação da base dessas primeiras peças, que aí parou por algum problema do guindaste, e problema de chuva também. Então, processo que conta com auxílio dessas máquinas e dessa equipe aí que é de Petrolina. Então, durante a montagem do antigo monumento, foram tirado peça a peça, foi desmontado para dar lugar a essa nova estrutura que vocês estão vendo aí. É uma conclusão, é um trabalho um pouco lento, porque são várias peças, são intercaladas, interpostas, E isso demora assim um tempo. Além de tudo, depois que forem colocadas interpostas, vai ter o acabamento, total das peças, para que você não possa identificar esses pontos de solda, Então, assim, a conclusão de inauguração desse novo monumento era previsto para dezembro, mas infelizmente não deu certo, Mas obviamente depois da inauguração vai se consolidar
como um dos maiores do país, né? Dos maiores centros religiosos. E reforçando o papel da cidade do Crato como destino de destaque no turismo religioso. Então, a expectativa dessa nova estátua é que atrai um número, né, ainda maior de visitantes e que impulsione, obviamente, o comércio local, né, fortalecendo aqui a economia da região do Cariri. A iniciativa deste projeto partiu, sem sombra de dúvida, da paróquia local e do incentivo, né, dos próprios fiéis e digamos assim, do incentivo político, né, que foi feito a primeira estátua de devoção de Nossa Senhora de Fátima. Na verdade é um conjunto da Diocese do Crato com políticos e com a comunidade local que se saiu a ideia de construção dessa estátua, né? Então, como todos sabem, a primeira estátua ficava assim com características não tão parecidas, se é que podemos dizer assim. Então foi reestruturada e encomendada uma nova estátua, buscando, digamos assim, preservar as características tradicionais da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Agora, desta forma, utilizando materiais e técnicas mais modernas e materiais, óbvio, mais resistentes, né? Obviamente que a escolha desses materiais, como fibra de vidro resinada, né, sobre essa estrutura de EPS, né, que internamente é feita uma capa e tem isopor, né, que chama IPS. Então visa, óbvio, dar uma maior resistência a essa estátua nesse clima semiárido. Pois bem, todos sabemos que durante esse processo, esse período, essa reconstrução encontrou inúmeros desafios, né? Tanto logísticos como técnicos, que certamente foram bastante considerados. Primeiro, um acesso um pouco difícil, né? O local da estátua, digamos assim, frequentemente é situado em pontos elevados, né? E um relevo um pouco acidentado. Mas isso não foi assim a principal, né? O principal mesmo foi as dificuldades das chuvas no período, né? Os ventos, enfim. A quantidade de pessoas que no início era pouca, mas que foram revistos os processos e refeito. E dessa forma, hoje aqui a gente está num novo marco, né? A estátua praticamente montada, não está pronta ainda, mas está montada. Então, essa nova estátua, mesmo em partes, né, é um pouco pesada e volumosa. Então, requeria equipamentos digamos assim, um porte maior. Então, esse equipamento chegou e foi dada a ordem de finalização de todo esse processo de montagem, né? Então, obviamente, com um planejamento minucioso, né, como por exemplo esses guindastes que chegou agora, que permitiu a elevação dessas peças aos 40 e poucos metros de altura, e agora vai ficar com a colocação aqui, eu coloquei aqui, posicionei o drone aqui, fica mais ou menos entre 52 metros, 52 a 55 metros, tá certo? Então, enfim, manobrar esses componentes, né, com essas subidas elevadas de guindaste, tudo isso foram dificuldades que de certa maneira foram sendo suplantadas, tá certo? Pois bem, então essa construção, essa instalação internamente foi feito com materiais com apoio de fibras de resina, né? E com estruturas metálicas aderidas à estrutura de concreto para ter uma sustentabilidade e um reforço maior a toda essa estrutura em virtude da sua altura, né, contra os fortes ventos que aqui são características da região, né? Então, isso sobre essas alturas, né, ficava um pouco complicado, mas foram sanadas. Então foi feito esse trabalho de
fazer primeiro aqui embaixo, essas partes, né? Tipo assim, modulando as partes da estátua em diversos segmentos, até içá-lo, né? Para o local definitivo, utilizando esses guindastes de grande porte que a empresa adquiriu agora. Tanto opera esses equipamentos nesses terrenos, com esses ventos, né, típicos aqui da região do Cariri, nos norteou e representou um risco operacional significativo, tá? Exigiu, obviamente, um equipamento melhor, mais potente, né, para suplantar essas condições climáticas com vento e com chuva. Obviamente que o trabalho em altura para essa fixação e esses ajustes e acabamentos exige muito da equipe, né, dos montadores e dos artesãos, que são qualificados, mas que, apesar dessa qualificação, ficaram submetidos às características temporais dos ventos e das chuvas, né? E ainda precisaram utilizar vários equipamentos, como já foi colocado, entre eles esses guindastes, os andaimes e os equipamentos de segurança, né? Para aumentar a complexidade, digamos assim, da operação e melhorar o tempo de entrega da obra propriamente dita. Obviamente, o acabamento, gente, foi feito de forma artística, né? Teve-se que fazer o alinhamento perfeitamente em todas as partes da estátua, né? Montando em módulos e elevando cada módulo, né? Depois de finalmente acabado. Tudo isso para garantir a integridade estética, digamos assim, né? Da estrutura como um todo. Então isso foi uma demanda crucial para ficar dentro dos padrões do projeto inicialmente executado, né? Então o acabamento final, agora vai partir para o acabamento final, né? Que aí envolve a aplicação das pinturas, né? Os detalhes das fachadas, o cobrimento dessas ranhuras, dar uma camada de proteção contra as intempéries. Então tudo isso aí vai demandar mais um tempinho, mas a estátua hoje já está montada, precisamente só dependendo desses acabamentos finais, né, que serão feitos após a montagem definitiva, tá certo? Para ficar protegida das condições do tempo, né? Do tempo em si, como a poeira, o sol, né, a umidade. Tudo isso para garantir uma uniformidade e durabilidade da pintura, né? Que em determinados momentos também foi outro desafio, né? Bom, obviamente não é toda essa estrutura, projeto, execução e finalmente coordenar tudo isso exigiu digamos assim, uma mentalidade logística de operação, de transporte, né, de montagem, para que essa obra pudesse hoje estar sendo o seu processo de montagem finalizada, né, apesar dos atrasos, né, e dos custos operacionais extras, como demanda todo bom planejamento que tem uma estrutura técnica mais aprimorada. Obviamente todo mundo sabe que os recursos financeiros da prefeitura, né, com apoio da comunidade local, né, e que vai ser uma obra que vai ficar para, digamos assim, muitas gerações, né? Sempre uma obra dessa complexidade é um desafio enorme, mas para a fé tudo é possível. E aí está a prova maior, né? Foi uma obra que foi feita com um apoio da Diocese do Crato, dos políticos, né? E da comunidade como um todo. Bom, superada todas essas, né, dificuldades, digamos assim, técnicas e logísticas, então essa nova estátua de Nossa Senhora de Fátima hoje foi finalmente montada, instalada e terminando de ser fixada em seu pedestal. Então a sua reinauguração provavelmente será marcada por uma grande cerimônia religiosa,
obviamente com presença de autoridades eclesiásticas, né, como por exemplo o bispo e outras autoridades civis, e principalmente os fiéis, né, que darão o brilho maior à festa de inauguração, né, da restauração de um símbolo importante de fé e da identidade cultural cratense. Não somente cratense, mas da região do Cariri. Então essa nova estátua possivelmente garantirá continuidade, né, de Nossa Senhora de Fátima aqui presente por inúmeras e futuras gerações. Então, gente, enfim, a reconstrução da estátua de Nossa Senhora de Fátima no Crato foi um empreendimento que eu diria para você muito complexo, mas que superou os desafios, né, que ora foram significativos, principalmente relacionada ao transporte, né, dessas peças, enfim, porque são volumosas e precisa de veículos, né, totalmente especializados. Depois tivemos outras fases difíceis, a própria montagem, né, em altura, com essas condições aqui da região do Cariri adversas, ventos fortes, chuvas, né, até aqui a localização, e também o que foi mais assim simples era a construção da fundação, que já estava praticamente pronta, a estrutura de concreto, tá certo? Mas uma estrutura totalmente robusta, né, com acabamento artístico, tá certo? Então, o sucesso desse projeto, sem sombra de dúvidas, é um testemunho da fé da comunidade e da capacidade técnica, né? E, digamos assim, perseverança das equipes envolvidas, né? Colocando aqui o drone para cá, ó, vocês dão uma observada, são 3 guindastes aí, ó, apoiando para que essa peça final esteja sendo colocada na estátua de Nossa Senhora de Fátima. Tá vendo aí, ó? Então, esse é o visual que a estátua vai ter, né? Muito trabalho, mas com muita dedicação se chega a um processo de finalização de montagem, né? Colocar o drone um pouquinho para cá. Olha lá, está dando muito vento aqui. Vou só corrigir aqui um pouquinho. Então vocês imaginam esse guindaste, né? Essa peça a essa altura, a dificuldade, né, técnica. Pronto, vou puxar para cá. Vou estar aqui na frente para vocês verem. Então foram colocadas as mãos ontem no sábado, né? E hoje no domingo, colocada aí, sendo finalizada a colocação do rosto, né, de Nossa Senhora. Aí vocês vão ter uma ideia de como vai ficar a estátua num todo. Muito lindo, por sinal, viu? Olha só. Tá um pouquinho para cá. Fazer um pequeno ajuste para que vocês possam... Pronto. Aqui, ó. Eles estão terminando ali os ajustes para definitivamente sobrepor a última peça da estátua de Nossa Senhora. Pronto. Aí, ele está dando aqui umas balançadinhas, mas dá para ajeitar, certo? Então tá aí o rosto. Ver se eu consigo dar um zoom. Opa, pronto. E aí, como ela vai ficar definitivamente? A estátua de Nossa Senhora de Fátima. Um grande trabalho feito pela equipe de execução do Ranilson. Parabéns, Ranilson. Os de Petrolina, no Pernambuco. Às vezes o vento dá uma batida, aí dá uma tremidazinha, mas é normal. Show de bola, hein? Grande, linda a estátua.
Então aqui deixamos o registro, o agradecimento de todo o pessoal que trabalhou, né, dia e noite, sobre chuva e sobre sol, né, para que hoje essa construção, essa montagem estivesse pronta, né. Todo o pessoal lá de Petrolina, grande abraço, né, e nosso agradecimento, nosso registro por esse trabalho maravilhoso para a comunidade regional caririense, né, que sem sombra de dúvidas vai engatilhar um novo processo de desenvolvimento regional e religioso na região do Cariri. Grande abraço e até a próxima. Fui, gente. Tchau, tchau.